Era 2014, e eu estava com 29 anos. Trabalhando como representante comercial, minha rotina incluía muitas viagens para cidades pequenas do interior. Numa quinta-feira à tarde, recebi a missão de visitar um cliente em uma cidadezinha chamada Santa Clara do Sul. Nunca tinha ouvido falar do lugar, mas aceitei sem pensar muito. A viagem era longa, e o plano era chegar, resolver tudo na manhã seguinte e voltar no mesmo dia. Peguei a estrada no fim da tarde. Era um trajeto tranquilo no começo, cercado por plantações e algumas casinhas isoladas. Quando o sol começou a se pôr, percebi que o GPS estava me guiando por uma rota alternativa, provavelmente para economizar tempo. Não me importei, mas logo a estrada asfaltada deu lugar a um caminho de terra batida. Conforme a noite caía, o cenário ao meu redor ficava cada vez mais inóspito. Árvores densas ladeavam a estrada, e a escuridão parecia engolir o caminho. A sensação de isolamento começou a pesar, e a falta de sinal de celular só piorava as coisas. Continuei dirigindo, tentando ignorar a crescente sensação de desconforto, até que vi uma figura no acostamento. Era uma mulher, parada ao lado de um carro com o capô levantado. Minha primeira reação foi desacelerar. Ela estava acenando, visivelmente aflita. Algo no jeito como ela se movia me deixou desconfiado. Seus movimentos eram bruscos, como se ela estivesse lutando contra algo invisível. Mas a consciência pesou, e eu encostei o carro. "Você precisa de ajuda?" perguntei, baixando o vidro. Ela se aproximou rapidamente, mas manteve uma distância de cerca de 2 metros. Sua aparência era estranha, roupas simples, mas um pouco sujas, e o cabelo caindo no rosto. "Meu carro morreu, e estou tentando chegar a Santa Clara. Pode me dar uma carona?" Olhei para o carro dela. Algo estava errado. Não havia placas, e o interior parecia vazio, como se ninguém o usasse há muito tempo. Apesar disso, concordei, sentindo que seria errado deixá-la ali sozinha. Ela entrou no banco de trás, sem dizer mais nada. Conforme voltamos para a estrada, a tensão dentro do carro era palpável. Tentei puxar conversa, mas suas respostas eram monossilábicas. "Está tudo bem?" perguntei. Ela apenas balançou a cabeça e murmurou algo ininteligível. Foi então que percebi pelo retrovisor que seus olhos não estavam focados em mim ou na estrada, mas em algo fora da janela, na escuridão da floresta. Depois de uns 20 minutos de silêncio desconfortável, chegamos a uma bifurcação. O GPS estava completamente fora do ar, e eu não fazia ideia de qual direção seguir. Perguntei a ela: "Você sabe para onde devemos ir?" Ela virou lentamente a cabeça, com um sorriso que parecia deslocado em seu rosto. "Você já está no caminho certo. É só seguir." Algo no tom dela fez um arrepio percorrer minha espinha. A estrada parecia cada vez mais estreita, com galhos baixos raspando o teto do carro. Em certo momento, tive a impressão de ver sombras se movendo entre as árvores, mas culpei minha mente cansada. A estrada terminou abruptamente em frente a uma velha ponte de madeira. Ela desceu do carro antes mesmo de eu parar completamente e começou a andar em direção à ponte. "Espere!" gritei, saindo do carro para segui-la. A escuridão ao redor parecia sufocante, e o som do rio abaixo da ponte era quase hipnotizante. Quando alcancei o início da ponte, ela estava parada no meio dela, olhando para o rio. "O que está fazendo?" perguntei, minha voz trêmula. Ela virou-se lentamente, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam completamente negros, sem nenhum branco visível. "Você me trouxe aqui. É tarde demais para voltar." Antes que eu pudesse reagir, ela se jogou da ponte. Corri até a beirada, mas não havia sinal dela na água. O rio estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Meu coração batia descontroladamente. Voltei para o carro, tentando ligar o motor, mas ele simplesmente não funcionava. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. O som se intensificou, ecoando pela estrada, até que percebi que não eram passos de uma única pessoa. Era como se dezenas de pessoas estivessem correndo em minha direção. Tranquei o carro e fiquei ali, tremendo de medo, enquanto sons circundavam o veículo. Uma batida alta na janela me fez gritar. Era ela,
com aquele mesmo sorriso deformado e os olhos negros. Você não deveria ter parado para me ajudar. Fechei os olhos, rezando para que fosse apenas um pesadelo. Quando os abri novamente, o som havia cessado. O carro voltou a ligar milagrosamente, e eu saí de lá sem olhar para trás. Cheguei em Santa Clara ao amanhecer, exausto e abalado. Não contei a ninguém o que aconteceu, mas, dias depois, fiquei curioso e pesquisei sobre a ponte. Descobri que, há muitos anos, uma mulher morreu lá após ser abandonada por um motorista que se recusou a ajudá-la. Desde então, relatos de encontros estranhos naquela estrada são frequentes. Hoje, evito dirigir à noite e, sempre que vejo alguém pedindo ajuda na estrada, hesito. Eu nunca imaginei que a noite mais comum da minha vida se transformaria em algo que me assombraria para sempre. Meu nome é Lucas, tenho 34 anos e moro em uma cidade grande. Trabalho como programador, então minha rotina é bem reclusa: casa, trabalho, computador. Essa história, no entanto, aconteceu quando precisei voltar à cidade onde cresci, no interior, para resolver pendências com a casa da minha avó, que faleceu no início daquele ano. A casa ficava afastada, em uma área rural que nunca teve muito movimento, a não ser pelas raras visitas de parentes e vizinhos mais velhos. Eu não visitava o lugar havia quase uma década, mas me lembro de passar todos os verões lá quando era criança. Para mim, a casa sempre teve um charme nostálgico. O piso de madeira rangendo, a varanda ampla com redes e o cheiro de café fresco de manhã. Cheguei numa tarde de sexta-feira, e o lugar parecia exatamente como eu lembrava, embora estivesse um pouco mais desgastado pelo tempo. A casa ficava no topo de uma pequena colina, cercada por uma densa mata que se tornava quase um breu completo ao anoitecer. Minha ideia era passar apenas uma noite ali, organizar documentos, verificar o estado do imóvel e voltar para a cidade na manhã seguinte. Por volta das 18 horas, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Foi então que notei algo peculiar. Uma das janelas do quarto principal, que dava para os fundos da mata, estava entreaberta. Achei estranho, pois tinha certeza de que todas as janelas estavam trancadas. Fui até lá e a fechei, certificando-me de que o trinco estava bem preso. Com o cair da noite, o ambiente foi ficando cada vez mais silencioso. O tipo de silêncio que faz você ouvir até os próprios pensamentos. Tentei me distrair revisando alguns papéis antigos que estavam na mesa da sala. Mas, às 22 horas, ouvi um som que me fez congelar, um assobio vindo do lado de fora. Era um som baixo e ritmado, como se alguém estivesse assobiando uma melodia infantil. Primeiro, achei que fosse o vento passando pelas árvores, mas o som era muito específico, muito humano. Decidi ignorar, mas o assobio persistiu. Levantei, acendi as luzes da varanda e abri a porta para conferir. Não havia absolutamente ninguém. A mata à frente parecia engolir qualquer luz que tentava alcançar seu interior. Fechei a porta rapidamente, sentindo um frio subir pela espinha. De volta à sala, tentei me convencer de que era só minha imaginação. Mas, pouco tempo depois, ouvi algo ainda pior: passos no andar de cima. Eram passos pesados, como se alguém estivesse caminhando deliberadamente pelo corredor. Com o coração disparado, peguei uma lanterna e uma faca que encontrei na cozinha. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo debaixo dos meus pés. Quando cheguei ao corredor, ele estava vazio, mas uma das portas do quarto estava aberta, uma porta que eu tinha certeza de ter fechado antes de anoitecer. Aproximei-me lentamente, iluminando o interior do quarto com a lanterna. Era o quarto onde minha avó costumava dormir. A cama estava intacta, mas o guarda-roupa, um móvel antigo de madeira escura, estava com as portas entreabertas. Respirei fundo, criando coragem, e abri o guarda-roupa de uma vez. Nada. Apenas roupas velhas penduradas e caixas empoeiradas no chão. Soltei o ar, aliviado, mas quando me virei para sair do quarto, senti algo passar correndo pelo corredor. Era rápido demais, quase uma sombra. Desci as escadas em pânico, trancando todas as portas e janelas da casa. Mas o assobio voltou, dessa vez mais alto, como se estivesse vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Cobre os ouvidos, tentando me concentrar,
mas algo chamou minha atenção pela janela. Havia uma figura parada no limite da mata. Era alta, magra, com braços longos e desproporcionais. Estava imóvel, como se me observasse. Seus olhos brilhavam com um tom opaco, refletindo a pouca luz que vinha da varanda. O pavor tomou conta de mim, e a única coisa que consegui fazer foi apagar todas as luzes, na esperança de que aquilo fosse embora. O assobio parou por um momento, e o silêncio voltou a reinar. Mas o alívio durou pouco. Ouvi batidas na porta, batidas lentas, ritmadas, como se alguém estivesse apenas brincando comigo. Não consegui me mexer. Fiquei parado no meio da sala, segurando a faca com tanta força que minha mão tremia. Depois de minutos que pareceram horas, as batidas cessaram. Olhei pela janela novamente, mas a figura havia desaparecido. No entanto, algo ainda estava errado. O silêncio agora era absoluto, opressor. Não havia som de grilos, vento, nada. Foi quando percebi que não estava mais sozinho na casa. Um som baixo, como o arrastar de pés descalços, vinha da cozinha. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho, até ver uma silhueta se mover na escuridão. A coisa virou a cabeça em minha direção, revelando um rosto pálido, sem traços, apenas uma pele lisa onde deveriam estar os olhos e a boca. Gritei e corri para fora da casa, sem olhar para trás. Passei a noite escondido no carro, trancado, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, voltei para buscar minhas coisas, mas encontrei a casa exatamente como havia deixado. As portas trancadas, nenhuma evidência de que alguém ou algo estivesse lá. Nunca mais voltei àquela casa, mas às vezes, ainda ouço o assobio em meus pesadelos. Era para ser uma viagem tranquila, uma oportunidade de relaxar e me reconectar comigo mesmo. Meu nome é André, e sou o tipo de pessoa que prefere o silêncio e a calmaria do campo à agitação da cidade. Quando decidi alugar uma pequena cabana na Serra da Mantiqueira para passar uma semana sozinho, nunca imaginei que essa escolha mudaria minha vida para sempre. A cabana ficava isolada, cercada por uma floresta densa. A estrada que levava até lá era estreita e sinuosa, e as árvores formavam um túnel natural que bloqueava quase toda a luz do sol. Quando cheguei, o lugar parecia perfeito, rústico, aconchegante e, acima de tudo, silencioso. O único som era o do vento soprando através das folhas e o canto ocasional de um pássaro distante. Os primeiros dias foram pacíficos. Passei o tempo lendo, caminhando pela floresta e admirando a vista deslumbrante das montanhas ao redor. À noite, o céu era um espetáculo à parte, cheio de estrelas que pareciam tão próximas que quase podiam ser tocadas. Mas, a partir do terceiro dia, as coisas começaram a mudar. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, ouvi um som estranho vindo da floresta. Era algo entre um choro abafado e um murmúrio. Parei o que estava fazendo e fiquei em silêncio, tentando identificar de onde vinha. A princípio, achei que fosse o som do vento passando por alguma abertura na cabana, mas o barulho persistiu, cada vez mais nítido. Peguei uma lanterna e, hesitante, saí para investigar. A noite estava fria, e a luz da lanterna parecia ser engolida pela escuridão ao meu redor. Segui o som por alguns metros até a beira da floresta, mas não vi nada. O barulho cessou assim que me aproximei, e o silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Voltei para a cabana tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Na manhã seguinte, encontrei algo que me fez questionar essa teoria. Havia pegadas no chão de terra ao redor da cabana. Eram marcas estranhas, longas e finas, como se alguém tivesse caminhado descalço, mas os pés eram maiores que o normal e tinham dedos desproporcionais. Segui as pegadas por alguns metros, mas elas simplesmente desapareciam no meio do nada, como se a pessoa tivesse subido no ar. À medida que o dia passava, senti uma inquietação crescente. Era como se estivesse sendo observado o tempo todo. Tentei me distrair lendo e ouvindo música, mas não conseguia ignorar a sensação. Quando a noite caiu, decidi trancar todas as portas e janelas antes de dormir. Por volta das 2 horas da manhã, acordei com o som de algo arranhando a parede externa da cabana. Era um som áspero, como unhas longas arranhando madeira. Fiquei paralisado na cama, tentando entender o que estava acontecendo.
O arranhão se movia lentamente ao redor da cabana, como se a coisa estivesse circulando o lugar, procurando uma entrada. Peguei a lanterna e, com as mãos tremendo, me aproximei da janela. Espiei por uma fresta na cortina e vi algo que me gelou até os ossos. Havia uma figura alta e magra parada no meio da clareira, olhando diretamente para a cabana. Seu rosto era coberto por sombras, mas seus olhos brilhavam em um tom amarelo fosco. Decidi que não podia ficar ali por mais tempo. Peguei minhas chaves, minha mochila e corri para o carro. Assim que saí da cabana, a figura desapareceu. Mas, enquanto dirigia pela estrada escura, senti que não estava sozinho. Olhei pelo retrovisor e vi algo correndo entre as árvores, acompanhando o carro. Cheguei à cidade ao amanhecer, completamente exausto. Quando contei o que havia acontecido para o morador local, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você teve sorte de sair de lá. Aquela floresta já levou muitas pessoas." Nunca mais voltei àquela cabana, e até hoje, sempre que estou sozinho em um lugar isolado, sinto como se aqueles olhos ainda estivessem me observando, esperando o momento certo para aparecer novamente. Me chamo Rodrigo, e vou contar algo que até hoje me tira o sono. Sempre fui cético, daqueles que zombam de histórias de assombração. Mas depois do que vivi, não sei mais o que pensar. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, quando fui visitar meu primo em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Ele tinha acabado de comprar uma fazenda e me convidou para passar uns dias lá. A ideia era relaxar, pescar e aproveitar a tranquilidade do campo. A fazenda era enorme, cercada por matas fechadas e com um casarão antigo que, segundo meu primo, tinha mais de 100 anos. Apesar de ser um lugar bonito, havia algo de estranho no ar. Desde o momento em que cheguei, senti como se o tempo passasse de maneira diferente lá, mais lento, quase sufocante. Na primeira noite, depois de um dia tranquilo de pescaria, meu primo comentou que o casarão tinha fama de ser assombrado. Ele riu, dizendo que os moradores locais evitavam passar por ali à noite, pois acreditavam que o lugar era mal assombrado. Eu ri junto, achando graça, mas ele me olhou sério e disse: "Se ouvir algo de madrugada, não saia do quarto." Achei que fosse só uma brincadeira para me assustar, mas algo no tom dele me deixou inquieto. De qualquer forma, a primeira noite passou sem incidentes. Porém, na segunda noite, algo começou a acontecer. Era por volta de 1h da manhã, quando acordei com um som de passos no corredor. O piso de madeira rangia, e os passos pareciam lentos e pesados. Imaginei que fosse meu primo indo ao banheiro ou algo assim, mas os passos continuaram por tempo demais, indo e voltando, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Levantei da cama, abri a porta e olhei para o corredor. Estava vazio. A única luz vinha da lua, que entrava pelas janelas. Fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender o que tinha ouvido, mas não vi nada. Voltei para a cama, decidido a ignorar. Na terceira noite, as coisas ficaram mais intensas. Já passava das 2h da manhã quando acordei com um barulho de algo arranhando a parede do meu quarto. Era um som baixo, mas constante, como unhas sendo arrastadas pela madeira. Tentei ignorar, mas o som ficou mais alto. Peguei meu celular e liguei a lanterna, iluminando a parede. Não havia nada lá. Então, ouvi um sussurro. Não consigo descrever exatamente o que foi dito, mas era algo ininteligível, como uma mistura de palavras em outra língua e sons guturais. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meu coração disparou, e eu fiquei paralisado na cama, sem saber o que fazer. Quando o som finalmente parou, criei coragem e saí do quarto para procurar meu primo. O corredor estava escuro e gelado, muito mais frio do que deveria ser naquela época do ano. Chamei pelo nome dele, mas não houve resposta. Fui até o quarto onde ele estava, mas quando abri a porta, ele não estava lá. A cama estava desfeita, e o ar tinha um cheiro estranho, como de terra molhada e algo apodrecendo. Nesse momento, ouvi um som vindo do andar de baixo, como se alguém estivesse arrastando móveis. Desci as escadas devagar, com o celular em mãos, usando a lanterna para iluminar o caminho. O som vinha da sala, mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Porém,
Todas as cadeiras da mesa de jantar estavam viradas de cabeça para baixo. Então eu vi, no canto da sala, uma figura agachada, coberta por algo que parecia um manto sujo. Ela balançava para frente e para trás, murmurando algo incompreensível. A lanterna do celular piscou, e quando a luz voltou, a figura estava me encarando. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e pálida onde os olhos, o nariz e a boca deveriam estar. Corri. Subi as escadas, entrei no quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite encolhido no canto, rezando para que aquilo fosse um pesadelo. Quando amanheceu, o casarão estava vazio. Meu primo nunca mais foi visto. Até hoje, não sei o que era aquela coisa, mas uma coisa é certa: nunca mais volto para aquele lugar. E se um dia alguém me convidar para uma fazenda no interior, minha resposta será um sonoro não. Meu nome é Eduardo, tenho 42 anos, e até hoje, nunca consegui contar essa história sem sentir um arrepio percorrendo minha espinha. Talvez seja porque, no fundo, eu ainda não compreendi o que aconteceu naquela noite. O que vou relatar é algo que marcou minha vida de uma forma que nenhuma explicação racional conseguiu apagar. Isso aconteceu há cerca de 15 anos. Eu trabalhava como representante comercial e passava muito tempo na estrada, viajando de cidade em cidade. Em uma dessas viagens, precisei pegar um atalho pouco conhecido para economizar tempo. Era uma estrada de terra que cortava uma região isolada e cercada por densa vegetação. A noite já havia caído, e tudo o que iluminava o caminho era o farol do meu carro. Não havia sinal de celular, e a estrada parecia se estender infinitamente. Depois de mais de uma hora dirigindo por aquele caminho deserto, comecei a sentir que algo estava errado. Não sei explicar, mas era como se o ambiente ao meu redor tivesse mudado. O ar parecia mais denso, mais pesado, e até o som do motor parecia abafado. Foi então que avistei uma placa enferrujada na beira da estrada, indicando um vilarejo próximo. Não me lembro do nome exatamente, algo como Santa Cruz do Vale. Decidi entrar no vilarejo, pois precisava descansar e pedir informações. Quando cheguei, fiquei surpreso ao ver que as poucas casas eram antigas, com uma arquitetura que parecia ter parado no tempo. Não havia luzes acesas, apenas a luz da lua iluminando as ruas de terra batida. Estacionei o carro e comecei a andar pela vila. O silêncio era absoluto, tão profundo que eu conseguia ouvir o som da minha própria respiração e dos meus passos na terra. Bati na porta de algumas casas, mas ninguém atendeu. Fiquei inquieto, mas imaginei que talvez fosse tarde demais para alguém ainda estar acordado. Enquanto caminhava, notei algo estranho. Todas as janelas estavam cobertas por grossas cortinas escuras, como se ninguém quisesse olhar para fora. Isso me deu um calafrio. Foi então que ouvi um som, vindo de uma das ruas laterais. Era um canto baixo, quase como um lamento, que se repetia em um ritmo constante. Segui o som, tentando entender o que estava acontecendo. Ao virar a esquina, vi um grupo de pessoas paradas em círculo no meio da rua. Todos estavam vestidos com roupas escuras, e seus rostos estavam cobertos por capuzes. Eles murmuravam algo, mas era impossível entender as palavras. Meu instinto dizia para sair dali imediatamente, mas eu estava paralisado pela curiosidade. Me escondi atrás de uma árvore, observando de longe. No centro do círculo, havia algo no chão. Parecia um objeto envolto em tecido, mas havia algo de perturbador nele, como se emanasse uma energia pesada. De repente, o murmúrio parou, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Foi quando uma das figuras se virou diretamente na minha direção. Mesmo à distância, eu sabia que ela tinha me visto. Os outros começaram a virar lentamente, todos olhando na mesma direção. Meu coração disparou, e eu comecei a correr de volta para o carro. Enquanto corria, podia ouvir passos atrás de mim, como se fossem muitas pessoas me seguindo. Não tive coragem de olhar para trás. Quando cheguei ao carro, entrei e dei partida o mais rápido que pude. Mas o pesadelo não acabou ali. Enquanto acelerava pela estrada de terra, percebi que os faróis iluminavam figuras na beira da estrada, as mesmas figuras encapuzadas que eu havia visto na vila. Elas estavam paradas, imóveis, olhando fixamente para o carro enquanto eu passava.
Depois de dirigir por quase meia hora sem parar, a estrada finalmente levou a um cruzamento que me trouxe de volta à rodovia principal. Só então me senti seguro o suficiente para respirar fundo. Mas o que mais me assustou foi olhar pelo retrovisor e ver uma daquelas figuras parada na beira da estrada, me observando enquanto eu me afastava. Até hoje, não sei o que era aquele lugar. Nunca mais consegui encontrar o nome da vila em nenhum mapa ou registro. Às vezes, me pergunto se aquilo foi real ou se minha mente pregou uma peça em mim. Mas, no fundo, sei que o que vivi naquela noite foi mais do que um simples delírio. Se você está lendo isso, e algum dia estiver dirigindo por uma estrada deserta e encontrar um vilarejo que não parece estar no mapa, faça um favor a si mesmo, não pare. Apenas continue dirigindo e reze para nunca descobrir o que pode estar à espreita na escuridão.